estás no céu, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, por me dar a oportunidade de estar aqui. É a minha primeira vez, estou um pouco nervoso e, humildemente, eu peço que o Teu Espírito Santo venha dirigir a mim e a todos nós que vamos participar do estudo e que o Senhor nos dê sabedoria para que o tema que for apresentado sirva para o nosso crescimento. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, agora gostaria de dar um feliz sábado a todos, de uma maneira mais descontraída, se é que eu posso dizer isso. Eu estou muito nervoso, né? A minha primeira vez que eu vou passar um estudo. A Bárbara já tinha me convidado algumas outras vezes e eu estava me preparando, mas sempre com aquele desejo de não passar, justamente pelos medos que a gente acaba criando da própria mente da gente. Antes de entrar no tema, eu gostaria de deixar vocês à vontade para vocês participarem, né? Eu gostaria muito que vocês participassem comigo e dizer que vocês podem me interromper. Eu não vou conseguir ver o chat e ver se vocês vão estar comentando lá. Então, vocês podem me interromper e falar. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco da minha experiência, porque o fato de eu estar aqui hoje, né, diante de vocês, para passar esse estudo, foi através da experiência de pessoas de vocês, é claro, da experiência de vocês, de como que vocês também estiveram aqui no mesmo lugar que eu estou hoje pela primeira vez, e, e já faz um tempo que eu tenho pensado na minha responsabilidade também de estar pegando essa oportunidade para dar aula, mas o que me fez assim pensar muito ultimamente foi um vídeo que a Bárbara fez no Uruguai, onde ela fala, eu anotei até o nome do vídeo aqui, a história se repete, é o vídeo 4, né? Onde ela fala que são poucas as pessoas que estão querendo dar aulas e ser professores, e falou da dificuldade, e aquilo me fez pensar. Já há algum tempo eu tenho pensado sobre isso. E também o estudo da Mayla também foi muito bom, me fez pensar muito. Tudo que ela falou foi como se fosse eu que estivesse ali falando, né? O estudo que ela passou sobre a preparação acontece no intervalo. Então, tudo aquilo que a Mayla falou, dos medos que ela tinha, foi uma expressão da minha realidade também, né? Eu entrei nesse movimento desde 2016, no final de 2016, não tinha escola ainda aqui em Minas, e naquele tempo era muito, assim, quando eu comecei a estudar a mensagem, era algo muito fácil para mim entender e passar para as pessoas também. Eu dava muito estudo na época que a gente estava em Guanhães, eu dava estudo para as pessoas, para os nossos amigos lá também de igreja também. Então, assim, eu era muito ativo, mas com o passar do tempo, a mensagem ela foi se refinando e aquilo foi se tornando difícil para mim. E eu fui criando alguns medos eu ficava analisando assim a minha capacidade, assim, como que eu ia apresentar algo para pessoas, falando da minha vontade de dar o estudo, como eu estou fazendo hoje, mas eu criando esses medos dentro da minha própria mente. Me enxergava assim com dificuldades para falar, para me expressar, para ler. Então tudo isso foi criando uma barreira e como se eu não quisesse fazer isso. Eu tinha um desejo no meu coração de fazer, mas eu estava sempre esquivando dessa responsabilidade, dessa oportunidade. Mas esses estudos, essas experiências que foram transmitidas através dos estudos de vocês me ajudaram a pensar muito e ter coragem, né? Eu conversei um pouco com a Rose é uma pessoa maravilhosa, a experiência dela também me motivou a dar esse passo tão importante e
E é isso, gente. Então, eu vou passar o estudo de hoje. Tem como... Bom, para quem não me conhece, a maioria me conhece, meu nome é Renildo Fernandes. E o tema do estudo que eu vou passar hoje é como a ciência contribuiu com o machismo e racismo ao longo da história. O estudo ele é baseado num artigo que eu encontrei na internet de Larissa Lopes. É um artigo muito bom e depois eu vou estar compartilhando com vocês para você estar lendo de uma forma integral. Então, para nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria que vocês participassem porque vai me ajudar muito. E eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Eu acho que quando a gente faz uma pergunta, principalmente para pessoas assim como vocês que estudam, a gente aprende muito. E o estudo ele se torna algo, uma escola para todos nós, né? E eu gostaria de fazer a primeira pergunta é a seguinte: o que é ciência? Sabendo que eu acho assim muito importante quando a gente explica ou busca o significado das palavras, nós no movimento temos tido essa experiência de que quando a gente busca o significado das palavras, a gente aprende muito. Eu gostaria que vocês, de um voluntário, para falar para a gente aí o que é ciência. Se é que a gente pode encontrar uma definição assim. Eu busquei aqui e, e achei bem interessante a pesquisa aqui sobre ciência. O que vocês entendem como ciência? O que é ciência? Eu acho que é um conjunto de evidências que são baseadas em tipo de experimentação, de observação. Acho que é isso. Uhum. Quem falou? Não está dando para ver. Carol. Carol? Carolina. Uhum. Obrigado, Carolina. Mais alguém quer falar? Sua resposta está correta? Mais alguém? Nildo, Oi. aqui o Gabriel. Oi, Gabriel. É, é realmente assim, o que a Carol disse, né? Eu acho que talvez o que teria para complementar é que pegue do Não estou te ouvindo, Gabriel. extremamente importante, né, de como se deve chegar a respostas, né, através de uma hipótese, uma teoria, né, que precisa ser é, Gabriel, não continuei te ouvindo, Gabriel. Então, a aqui resposta... caiu, não sei se você deu para ouvir. Desculpa. Sim. Então, a resposta da Deu para Carol, do ouvir. Gabriel... Oi? Tá cortando bastante o Gabriel aqui também. Sim. Então, a resposta da Carol e do Gabriel está correta. Dentro da pesquisa que eu fiz aqui, buscando o significado da palavra, ciência é o conhecimento que explica os fenômenos observando leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, ciência, dentro do que a gente pode buscar uma definição, ela é um conhecimento, né, que esse conhecimento ele vem através de ele é observado através de leis que foram verificadas por métodos experimentais. Então, dentro dessa definição, eu posso concluir que a ciência ela é construída por dois passos. O primeiro passo é a observação, né, que através da observação a gente cria uma ideia, uma hipótese, né? E através do experimento você confirma ou não a sua ideia. Então, esses dois passos, eu acredito que isso mostra para a gente o que realmente é a ciência, na essência, o que é a ciência. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Como a ciência está presente no nosso cotidiano? Como que vocês conseguem enxergar a ciência no nosso dia a dia, ao nosso redor? Eu gostaria que vocês respondessem para mim.
eu acho que é difícil a gente não enxergar a ciência no nosso dia a dia, né? O fato de a gente estar se comunicando aí, vendo teu estudo online em vários lugares diferentes, não só do país, outros países. Então, a ciência, ela se demonstra das mais diversas maneiras, né? E, assim, é um tema realmente muito abrangente, porque tudo é ciência, desde a tecnologia que a gente usa, mas às vezes para construir uma cadeira, para construir uma casa, também é preciso ciência, né? Então, tudo aquilo que a gente acaba usando no dia a dia, de alguma forma, a ciência está envolvida, né? Ou esteve em algum momento. Perfeito, Lara. Sua resposta foi assim em cheio. Como você falou, a ciência, ela é um conjunto de tudo que a gente faz. Desde a alimentação, quando a gente cria um cardápio ou uma mistura de um alimento com outro, até mesmo no nosso trabalho, na construção. Enfim, a ciência ela é tudo aquilo que a gente que engloba as nossas experiências e aquilo que a gente cria. E assim, nós somos muitos beneficiados, principalmente na nossa geração, porque a ciência agora ela é algo mais refinado, algo que a gente pode, de uma certa forma, entender melhor, né? Então, a ciência também, ela é responsável também pela cultura também. Eu busquei aqui um significado da palavra cultura e define também, tem uma ligação muito próxima com a ciência. E essa definição, ela é a definição de Edward Taylor, e ele diz o seguinte: tomando em seu amplo sentido etnográfico, cultura é todo o complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Então, quando a gente vai poder ver isso no estudo. A ciência também ela é responsável também pela construção cultural da humanidade, nossa também. Então, ao nós analisarmos o estudo, o foco do estudo é a gente analisar a ciência no nível acadêmico, né, onde cientistas famosos, com seus conceitos estabelecidos, criaram teorias que impactaram a sociedade. E antes de entrar no artigo, eu peguei até uma frase do estudo que a Lara passou, no estudo Sem Ser o de hoje. Ela disse o seguinte, lá no estudo: a ciência sempre foi e ainda é dominada por homens e fazia de tudo e ainda fazem para comprovar a diferença entre homens e mulheres. Então, o foco do artigo foi justamente focar nessas pessoas, nessas figuras que, ao longo da história, foram pessoas importantes, que, ao longo da história, através das suas ideias, elas construíram pensamento e influenciaram também a sociedade. Mas, então, antes de a gente entrar no artigo, eu só queria deixar claro que tudo que a gente faz, como a Lara já falou, tudo que a gente faz, desde a sua experiência no trabalho, na cozinha, seja onde for, a ciência ela é parte de nós, né? Através do conhecimento que a gente adquiriu. Eu acredito que o movimento em si ele passou pela mesma experiência que a ciência, um cientista passa, né? A gente vê que a mensagem a gente defendia algo que foi através da experiência, das ferramentas, da metodologia que nós fomos usando, a gente foi chegando ao conhecimento que a gente tem hoje. E eu vou começar lendo aqui a primeira frase, que está logo no início, na capa do artigo, que é a seguinte: a suposta inferioridade feminina foi defendida por nomes como Aristóteles e Darwin, atingindo patamares ainda mais graves no século XVIII e XIX em relação a mulheres negras. Entenda como isso afetou e ainda afeta a conquista feminina por direitos de equidade. Então, aqui, dessa pequena frase aqui, a gente começa a ver que a inferioridade feminina foi defendida por nomes que tiveram e ainda têm grande peso na sociedade. E eu vou começar aqui por Aristóteles.
Novamente, eu quero deixar em aberto, se vocês quiserem participar, vocês podem participar, podem me interromper, e para que a gente possa se interagir. Então, falando um pouco sobre Aristóteles. Deixa eu só encontrar minhas notas aqui. Quem foi Aristóteles? O que vocês sabem sobre Aristóteles? Foi um filósofo grego muito famoso, né? Sim, Aristóteles ele foi um filósofo grego muito famoso e nasceu no ano de 384 a.C. Eu busquei um pouco sobre Aristóteles porque eu achei interessante quando eu fui pesquisar sobre o início da carreira dele. Então, ele foi aluno... Oi? Aí ele também acompanhou Paulo. Não entendi, Gayle. Não. Não é esse Aristóteles quem acompanhou a Aristóteles. Desculpa, eu pensei... Não, mas acho que é Aristarco, Gayle, o que você está falando, tá. né? Tá bem, desculpa. É Aristóteles, né? Ok. Era um filósofo grego, né, que nasceu no ano de 384 a.C. Ele foi aluno de Platão, mas foi se afastando aos poucos das ideias de Platão. Eu achei muito interessante esse ponto histórico do começo da história da vida de Aristóteles com Platão. Mas por que nas minhas pesquisas, eu pesquisei por que ele se afastou, como ele foi aluno de Platão, que também era um filósofo também da época. Qual foi o motivo que levou Aristóteles a afastar de Platão? O conhecimento que Platão, né, passando para Aristóteles, quando ele estava ali naquele período o Platão passando para ele, Aristóteles foi desligando do pensamento que Platão tinha. E um dos pensamentos que Platão tinha era sobre o conhecimento. Para Platão, o conhecimento era adquirido por meios intelectuais, ou seja, pela razão pura. Isso era o oposto do que Aristóteles pensava e já estava em mente. Para Aristóteles, o conhecimento ele vinha através do empirismo. Alguém aqui sabe o que é empirismo? Que queira compartilhar e falar? Essa foi o meio das experiências. Muito bem, exatamente. É uma doutrina filosófica que fala que as pessoas não conhecem nada, que são como uma folha em branco. O conhecimento é limitado às experiências vivenciadas e as aprendizagens se dão por meio de tentativas e erros. Então, Platão ele tinha um conceito de conhecimento, que o conhecimento vinha através da razão, a razão pura. Já Aristóteles ele tinha esse conceito que o conhecimento ele vem através das experiências que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, esses foram um dos motivos do qual Aristóteles foi se afastando de Platão. E lá no artigo fala que, não nesse artigo que a gente vai ler hoje, mas lá fala que Aristóteles ele foi uma pessoa de grande influência, que ele foi professor de Alexandre o Grande, isso eu não sabia. Ele foi mentor dele também. E ele foi uma pessoa assim que marcou muito a geração dele. E uma das outras ideias também de Platão que eu gostaria de falar aqui
era sobre Platão. Ele tinha uma ideia de uma cidade bela. Na República, na sua obra A República, ele fala dessa ideia dele. E eu achei isso muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês porque que isso é interessante para aquela época. Então, para Platão, essa cidade bela, chamada de Calípolis, ou cidade bela no significado dela, para a formação dessa cidade, para ser uma cidade perfeita e bela, a mulher ela tinha que ter o mesmo direito que o homem, ou seja, os direitos da mulher e do homem eram equiparados. E qual era o método que Platão ele usava para defender e justificar essa ideia? Platão ele acreditava que, e na verdade ele acreditava que a alma, o corpo e a alma, não, para Platão a alma é mais importante que o corpo. A alma do homem e da mulher são iguais. E se elas são iguais, a mulher pode exercer a mesma função, até mesmo de governar. Então, para Platão, a alma do homem e da mulher era igual. E se era igual, ela tinha que ter o mesmo direito que o homem. Eu achei muito interessante essa ideia, e isso foi completamente o oposto da ideia de Aristóteles, né? A ideia dele era completamente, não só de Aristóteles, mas também da sociedade da cidade de Atenas. A cidade de Atenas, eles acreditavam que a única função da mulher era de obedecer os seus maridos, né? E Aristóteles, no seu livro A Política, ele diz o seguinte: a mulher era só uma versão incompleta do homem, que o semi-masculino ele tinha todas as qualidades para dar origem a uma criança, e que a mulher só era um corpo fértil, e seria somente para a reprodução. Então, aqui, isso é só um pouco do que a gente sabe desses grandes filósofos da época, né? E a gente vai começar lendo agora um pouco do artigo. Aqui o artigo vem falando assim: Aristóteles, aluno de Platão, foi uma das autoridades da filosofia grega que manteve um discurso focado na diferença entre os gêneros. A visão de Aristóteles é baseada na questão de ordem e hierarquia. E é com essa perspectiva que ele analisa o cosmo e a natureza. Os seres humanos, como parte dessa natureza, também são ordenados em categorias hierárquicas. Então, para Aristóteles, o método dele explicar sobre essa questão de gênero, né? Essa desigualdade defendida por eles entre o homem e a mulher, o método que eles usavam era a questão era sobre a hierarquia. E aqui vem definido alguns pontos que ele coloca como a diferença entre o homem e a mulher. Ele coloca o homem como quente e a mulher como fria. O homem como seco e a mulher como úmida. O homem como reto e a mulher como curva, e etc. Então, a gente vê que quando o artigo até mostra muitos exemplos assim, que hoje é quase assim, como a gente percebe como que pessoas que são consideradas como muito inteligentes, e de fato são, como que essas pessoas elas usavam métodos tão, não sei nem que palavra usar, tão absurdas, falando aí, tão absurdas para tentar defender uma ideia de desigualdade, né, defendida por eles. Mas ele não é o único, né? Então, Aristóteles, ele foi um grande influenciador de uma sociedade, e várias pessoas do meio dele, né, do ramo filosófico, foram levando adiante as suas ideias, né, a sua maneira de explicar justamente sobre essa questão de diferença de gênero. E aqui o artigo continua dizendo:
Do primeiro século da era cristã até o surgimento do Renascimento, a visão aristotélica teve grande influência sobre a ciência e a filosofia e a forma de organizar a sociedade ocidental. E é aqui que eu vejo uma conexão da ciência com a cultura. E esses homens, assim como eles foram pessoas de grande influência na sociedade, no local em que eles viviam, o seu modo de pensar influenciou e criou-se um pensamento cultural ou reforçou aquilo que a sociedade já tinha, como a gente já tem aprendido, né? Que o sexismo e o machismo ele vem desde a queda, né? Desde o período em diante ali dos antediluvianos. Então, essas pessoas, elas simplesmente reforçou aquilo que já existia na sociedade. Mas agora reforçou isso dentro de uma ferramenta que queria e tem toda a possibilidade de mostrar a igualdade do homem com a mulher. E aqui vem citando mais uma pessoa também do século II, que é um médico também, Cláudio Galeno, que viveu durante o século II e foi um dos mais antigos cientistas a compartilhar a visão de Aristóteles sobre o mundo e as mulheres, essa categoria imperfeita da natureza. Então, aqui a gente vê o pensamento também de Cláudio Galeno, né? Ele era romano, um médico romano, o pensamento dele sobre a inferioridade da mulher em relação ao homem. Esse Cláudio Galeno, ele é idealizador do modelo do sexo único. O fisiologista acreditava que havia apenas um sexo que podia ser considerado padrão de perfeição para todos os seres. E esse sexo, segundo ele, era o masculino. E qual era a justificativa que ele usava para comprovar essa superioridade do homem sobre a mulher? A justificativa para isso estava na falta de calor vital das mulheres que, além de frias e úmidas, tinham uma genitália virada para dentro. Os homens, por outro lado, eram quentes e secos, e por isso seu calor vital havia feito com que desenvolvessem órgãos externos e potentes. Então, aqui, esse artigo ele vem mostrando a ideia dessas pessoas que formaram opiniões. E todas essas ideias dessas pessoas intelectuais da época, ela foi só reforçando os conceitos machistas das pessoas daquela época, e a gente consegue ver, e a gente ainda luta, na verdade, a nossa luta hoje, no movimento e na sociedade, é justamente para tirar esse machismo que a gente tem como... Isso que é reforçado pela cultura. Eu tenho dificuldade, às vezes, de expressar o pensamento. Mas aquilo que a gente já tem, que a gente aprendeu desde sempre, na nossa infância, e a gente vê a sociedade o tempo inteiro, até mesmo a gente, muitas vezes, mesmo com a mensagem que a gente já tem, a gente muitas vezes se percebe, muitas vezes, ainda reforçando esses conceitos machistas, né? Que a gente vê na sociedade. E um próximo ponto bem importante aqui, o século XIX ele foi marcado pelo determinismo biológico. Alguém aqui sabe o que é determinismo biológico? Que as nossas diferenças biológicas determinam a superioridade de um do outro, mais ou menos. Uhum. Certinho, Pedro. Alguém gostaria de falar mais? Eu acho que tem algo a ver também com as raças, porque tem raças que seriam biologicamente superiores, como são determinadas por sua biologia, enfim, determinadas características de tal raça, então é superior. Isso eu acho que fundamentou o racismo também e tal. Uhum.
Muito bem, Lara. Exatamente, a resposta de vocês estão correta. Eu só gostaria de ler aqui essa definição. Ela diz o seguinte: o determinismo biológico é a teoria de que a cultura, ou seja, os hábitos, costumes, histórias, memórias, identidade, aquilo que nós somos como seres humanos, na verdade, já nasce com a gente, é nato, já nasce conosco, advindo da nossa constituição orgânica. É o que os ateus falam, né? Exatamente. A Gi está comentando aqui que os ateus... Quer falar? Os novos ateus, né, eles usam a palavra, né, que é forças e fraquezas intrínsecas, né, que não depende da cultura, que não depende da sociedade que você vive, que, na verdade, isso já vem de você. Uhum. Então, o determinismo biológico ele ficou muito famoso nos estudos de criminologia, onde algumas pessoas ligadas à famosa escola de Chicago, aqui cito o nome de Cesare Lombroso, ele começa a fazer estudo para tentar qualificar o que seria um criminoso no sentido biológico. Eu achei bem interessante esse pensamento também, de como que as pessoas, até onde muitas vezes as teorias elas vão reforçando aquilo que muitas vezes a sociedade já tem. Ele teria feito a necrópsia de diversos corpos, e inclusive a análise de diversas pessoas presas, para tentar chegar em medidas que conseguissem qualificar alguém de ser um potencial criminoso ou não, através de medidas antropométricas do seu corpo. Ou seja, dependendo do tamanho do seu crânio, da sua altura, do seu peso, você poderia potencialmente ser ou não um criminoso. Então, esse determinismo biológico, essa teoria, ela ajudou várias pessoas. Eu vou citar um exemplo aqui. Teve influenciando pessoas que fizeram coisas que impactou a sociedade, e nós conhecemos bem. Esses estudos acabaram tendo uma conotação de raça para justificar, em outras coisas, projetos infelizes, por exemplo, como a eugenia, o racismo, projeto que falava da superioridade natural de seres humanos em relação a outros seres humanos. E a gente pode concluir com isso, por exemplo, o nazismo, né, que a gente pode definir também como um determinismo biológico. Então, continuando aqui no artigo, o determinismo biológico é a crença de comportamentos e desigualdades puramente sociais que poderiam ser justificados por características fisiológicas e genéticas de certos grupos. E crescia, assim, o ramo da ciência sexual e da ciência racial, bem como técnicas pseudocientíficas para reunir provas contra grupos minoritários e justificar sua suposta inferioridade. Então, essas pessoas, elas se utilizaram da ciência para provar aquilo que elas já tinham como conceito e preconceitos, para tentar provar essas teorias deles, né? E aqui vem mostrando uma outra vertente no artigo, que uma desses vieses também estava a frenologia. Novamente eu pergunto, alguém gostaria de falar o que é frenologia? O que é frenologia? Alguém? Então eu vou ler aqui, então. Estudo com base na medição da cabeça da pessoa. Tipo, eles definiam a inteligência da pessoa com base no formato do crânio, se eu não me engano. Sim, isso mesmo, exatamente. A frenologia, ela foi criada por Franz Joseph Gall.
Ele nasceu no ano de 1758. O que é frenologia? É uma palavra que vem do grego que significa o estudo da mente. Então, de acordo com Franz Joseph Gall, a frenologia é o campo da criminologia. Ele entendia o seguinte: para você entender a origem do crime, você precisava buscar anomalias no crânio. Pessoas que tinham malformação craniana ou cabeça torta, né? Para ele, isso trazia um grande impacto na mente. E tendo essa deformidade na mente, essa pessoa seria propensa a desviar e praticar um crime. Então, para Franz Joseph Gall, a frenologia ela era uma ferramenta de identificar possíveis criminosos, né? E essa ideia da frenologia foi muito utilizada, e eu achei muito interessante essa parte, na era vitoriana. Eu fui pesquisando sobre, e aqui diz o seguinte, eu fui anotando aqui aquilo que eu fui encontrando. A frenologia era vista como seriedade por milhares de pessoas. E muitas pessoas na era vitoriana, elas procuravam consultar com um frenologista em busca de conselhos. Que tipo de conselhos? Para procurar um empregado, né? Uma pessoa que fosse de confiança, né? Também para procurar esposo ou esposa. Enfim, a frenologia ela foi muito utilizada na época para as pessoas, de uma certa forma, discriminar também as pessoas. Renildo, então, oi? Um comentário aqui do Gabriel. Sim, Gabriel. A frenologia foi muito utilizada também na época dos nazistas, tá? De forma exaustiva, eles fizeram esses tentando analisar no formato do crânio e tal para justificar, não, uma inferioridade racial. E isso é uma coisa assim que era muito difundida, né? Na população, uma pseudociência, né? De você conseguir determinar assim, as qualidades raciais, né? Através do formato e tamanho do crânio. Até hoje a gente vê desenhos, né? Querendo sugerir, né? Que certas raças têm necessariamente certos formatos de cabeça, né? Já sempre em conexão a alguma característica ruim, né? Seja a ganância e judeu e tal. Então ele sempre mostrado, né? Com um certo formato de cabeça, etc. Uhum. Exatamente, muito bom, Gabriel. E assim, são pensamentos que ao a gente pensar hoje, a gente vê como que pessoas assim, pessoas tão conceitualizadas ou pessoas que tinham estudo e conhecimento, elas chegaram a tal ponto. Mas aqui, continuando aqui o meu raciocínio, então peguei mais uma frase aqui também de Durham Frederick. Ele diz o seguinte: à medida que o racismo científico se desenvolvia, surgiram estudiosos que defendiam a manutenção da escravidão, criando teses para justificar que a escravidão era pautada por preceitos científicos. Então, a gente vê que as pessoas elas se utilizavam da ciência ou do método científico, de maneira errada, é claro, para provar essa questão de raça e justamente também o sexismo também. É interessante, né? Que as pessoas elas não iam como uma folha em branco dispostas a provar uma tese, elas já iam com aquele desejo de provar o que elas achavam que era certo. Eu acho que elas nem cogitavam, né, que podia ser diferente. Exatamente. Tendo em mente como a definição da ciência, que é algo que você observa e você busca comprovar através de experimentos, a gente vê que essas pessoas elas observavam, mas já iam com os conceitos delas, os conceitos, com os viés estabelecidos que elas já tinham, né?
Então, Frederick Blumenbach, ele lançou sua primeira obra sobre o racismo científico. E para ele defendia a existência de 5 tipos de raças humanas. Quais eram essas raças? Para ele, a primeira era a caucasoide, que é a raça branca. A segunda é a mongoloide, que é a raça amarela. A terceira era o malaia, que é o marrom. A quarta, o etíope, que é a negra, né? O negro. E a quinta, que era o americano. E para ele, para Frederick Blumenbach, a caucasoide era a raça superior às demais, ou seja, a branca, né? Era defendida também por Joseph Arthur. Então, essas pessoas que eram do ramo científico, elas usaram esses viés ou essas teorias que eles criaram da época justamente para confirmar as suas ideias, os seus conceitos estabelecidos, né, pela sociedade, mas também por um conceito deles também. Usavam a ciência, né? Que dava mais peso, né? Nem todo mundo iria questionar. Exatamente. E então a frenologia, entre elas estava a frenologia, continuando aqui no artigo, que assimilava o tamanho de determinada região do cérebro, a capacidade que uma pessoa tinha de executar ou desenvolver certa habilidade. Outra técnica também sem fundamento muito comum foi a craniometria, que comparava o tamanho e o formato do crânio de outras etnias e gêneros, como o padrão do homem europeu. Então, eu achei bem interessante também essa parte. A gente sempre considera a ciência como um terreno da neutralidade onde não existe discriminação. É aqui agora a pessoa que fez o documento aqui, o artigo, ela mostrando. Mas boa parte da ciência produzida no século XIX criou ou fomentou preconceitos existentes na sociedade daquela época. Nesse sentido, pode-se dizer que muitos estudos eram utilizados para validar a ideia de que certos grupos, como as mulheres ou os negros, seriam inferiores e, por isso, deveriam estar à deriva da subordinação política, social e intelectual. E aqui um próximo passo aqui do artigo, essa parte também é muito interessante, eu acho que eu ainda tenho tempo ainda, que vem falando sobre o sexismo e racismo se encontram. E vem contando a história de uma mulher, talvez, eu acredito que vocês já conhecem, ela, para mim, era desconhecida até eu pesquisar, até ler esse artigo. Era sobre Sarah Baartman. Alguém aí já ouviu? Gostaria de falar sobre Sarah Baartman? Não? Eu vou continuar lendo aqui. E à medida que a gente for lendo, a gente vai... Se vocês quiserem comentar novamente, vocês podem me interromper. Pesquisas produzidas ao longo do século XVIII e XIX foram especialmente cruéis com mulheres negras, cujos corpos se tornaram objeto de pesquisas de cientistas e naturalistas interessados em estudá-las, principalmente do ponto de vista sexual. Eram corpos intensamente racializados e sexualizados e objetificados, diz a professora da UFPR. E aqui ela vem trazendo um exemplo, né, que é de Saartjie Baartman, ou conhecida como Sarah Baartman. Sarah Baartman, ela era sul-africana do grupo Khoi, de tradição nômade. Ela era analfabeta, sem família, e ela assinou um contrato com colonizadores da cidade do Cabo. E aqui vem dizendo sobre o cirurgião britânico, William Dunlop, e também com Showman Hendrick. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, mas depois vocês podem estar lendo o artigo. Um homem negro livre.
Então, em 1810, Sarah Bartman foi levada até Londres e apresentada à plateia como plateia do Piccadilly Circus, como parte de um free show, um show de aberrações. Ela era uma pessoa negra, eu estava pesquisando sobre ela, eu até ia tirar fotos para mostrar para vocês, eu acho interessante depois você estar vendo esse artigo na íntegra e até mesmo pesquisar sobre ela. O motivo de sua exposição, por que Sarah ela era exposta? Era o interesse dos colonos por suas nádegas protuberantes, fruto de uma condição genética que causa acumulação de gordura no local, algo comum entre a população da África Meridional. Então, Sarah, ela tinha um corpo assim bem diferente do corpo dos europeus daquela época. Ela tinha as nádegas muito grandes, o bumbum muito grande. Então, isso foi motivo para esses cientistas, essas pessoas da época, levar ela, humilhar ela dessa forma, né? Ela foi uma pessoa que foi muito humilhada e justamente sendo exposta praticamente nua, ela era nua e essas pessoas ficavam tocando, tentando explicar a diferença dela, por que dessa diferença dela. E eu vou continuar lendo aqui. Bartman passou anos transitando entre Inglaterra e Irlanda, por onde foi exibida como atração em feiras e em casas de membros da elite que pagavam para tocar seu corpo. Então, diante da rotina degradante, Bartman se viciou em álcool e fumo. Em 1814, ela foi levada à França e comprada por um treinador de animais, chamado de Riaux, que a prostituiu e mais tarde ofereceu-a para um grupo de cientistas que pretendia estudar sua anatomia e entender a relação do ser humano com outros animais. Então, essas pessoas, esses cientistas, eles estavam levando Bartman praticamente como um animal, tentando comparar ela, ou seja, o seu corpo, tentando buscar essa relação dela, do ser humano com o animal. E aqui vem citando alguns nomes aqui. Fazia parte desse grupo o naturalista francês Georges Cuvier, pai da paleontologia, professor de anatomia comparada e pesquisador do Museu da História Natural da França. Então, aqui a gente está vendo que eram pessoas de grande importância, pessoas de grande conhecimento. E esse cientista aqui conta que ele dançou com elas em festas organizadas por Riaux, e mais tarde ele dissecou o seu corpo após sua morte em 1815. Então, Sarah, ela morreu muito jovem, ela morreu aos 26 anos, e aqui no artigo fala que a causa da sua morte não foi determinada. Então, os estudos influenciaram outros cientistas a compararem o corpo da sul-africana com o de mulheres brancas, na tentativa de reafirmar a sexualidade primitiva da mulher selvagem. E aqui vem falando que o corpo de Bartman, ele foi exposto. O cérebro, o esqueleto, genitália e outras partes do corpo de Bartman ficaram expostos no Museu do Homem, em Paris, até os anos de 1970. E em 2002, seus restos finalmente retornaram à África do Sul, a pedido de Nelson Mandela, em respeito à memória da mulher. Então, aqui a gente vê como que a mulher ela sofreu e vem sofrendo. A gente vê que essas mulheres elas sofreram humilhação física, né? Por ser negra, elas sofreu ainda mais. Não tinha lei, não tinha nada na sociedade que defendia ou que garantia o direito delas, né? Ainda tinha ciência. E ainda tinha ciência, né? Como a Gi está falando aqui.
que deveria ser aquilo que deveria estar à frente da sociedade ou da cultura para tentar trazer essa igualdade de gênero. E aqui vem dizendo, continuando aqui, além dela, muitas outras mulheres negras foram submetidas a experiências desumanas em nome da ciência do século XIX. E vem citando aqui mais um caso. O médico norte-americano James Marion Sims, considerado o pai da ginecologia moderna, por exemplo, realizava cirurgias sem anestesias em escravas que, por estarem nessa condição de exploração, não tinham direito de consentir ou recusar os procedimentos. Então, além dessas pessoas passar por essa humilhação, elas não tinham nada, não tinham direitos, praticamente nada. Elas estavam à deriva, à mercê da sociedade, daqueles homens de poder daquela época. E em seus relatórios, Sims, ele descreve como as mulheres choravam de dor durante os experimentos que visavam a criação de uma técnica de correção de fístulas vesicovaginais e retovaginais, que são conexões anormais entre a bexiga e a vagina e o reto. E uma de suas pacientes, chamada... a gente está colocando aspas aqui, muitas aspas, né? Uma de suas pacientes, chamada Anasha Westcott, chegou a passar 30 vezes por esse procedimento. Aqui vem falando dessa mulher, ela sofreu muito. Ela vivia no Alabama e apresentava deformidade na pelve causada por raquitismo, o que dificultou o seu parto aos 17 anos. Então, devido a essa malformação anatômica, a mulher passou 3 dias tentando conceber seu filho, sem sucesso. Então, Sims, ele foi então convocado para intervir e, após ser informado dessas fístulas que restaram como resultado do parto, Westcott, ela se tornou a primeira cobaia do médico. Na época, acreditava-se que mulheres negras eram mais resistentes à dor do que as brancas. É mito que surte efeito até hoje. Eu estava me lembrando, quando eu li esse artigo, eu, na minha infância, sempre quando vinham os meus primos de São Paulo, eles eram pessoas da cor branca. Eles, por qualquer... Eu sempre ouvi as pessoas falar isso, que a cor negra, ela era mais resistente, ela aguentava mais a dor. E eles vinham praticamente todo ano que eles vinham de férias para minha casa, para a casa dos meus pais, sempre um deles caía e quebrava o braço. E eu ficava assim, eu queria também quebrar o braço, coisa de criança, né? Eu queria passar por aquela experiência de quebrar o braço. E eu ficava assim me perguntando por que eles quebravam o braço tão fácil e eu caía de altura muito maior e não me machucava. E sempre as pessoas falavam, porque a nossa cor, a cor negra, a cor morena, ela é mais resistente. Reforçava esse mito que ainda existe hoje na sociedade. E o artigo ele continua, mas eu não fui muito adiante para explicar um pouco mais. Você quer falar, Gi? Não, acho que tem um dado aí que fala que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto. Sim, essa parte também eu vou ler. Ainda hoje, segundo um levantamento em 2017, por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, em comparação a pacientes brancas, mulheres negras têm uma probabilidade 2 vezes maior de não receberem anestesia ao passarem por uma episiotomia, procedimento em que se corta uma parte do períneo, região situada entre a vagina e o ânus durante o parto. Então, a gente vê que ainda hoje esse mito ele ainda existe. Até mesmo, bom, se a gente se limitasse somente com pessoas que não tivesse o conhecimento, a gente até ainda relevaria, mas aqui a gente vê pessoas que estudadas, pessoas que
tinha ou tem tudo para, ou ferramentas para dar a igualdade dentro do que eles podem para as pessoas, e a gente vê que principalmente ainda nos nossos dias isso é muito forte ainda. Então eu quero concluir aqui. Se alguém tiver algum comentário a fazer, quiser acrescentar alguma coisa. Então, foi isso que eu procurei passar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Para mim foi uma experiência muito boa, estou bem mais calmo agora. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero, e acredito que essa é a primeira de muitas, eu quero aperfeiçoar e contribuir com o conhecimento, né? Através das pesquisas que a gente faz. Oi, alguém quer falar? Renildo? Oi. É Renilde, tudo bem? Tudo, Rê. Então, eu queria falar também, contribuir, que eu ouvi sobre a frenologia, eu vi sobre a frenologia pela primeira vez, eu li no livro da História do Adventismo. Neste livro, traz uma história sobre um fato que aconteceu com Miller, que ele foi cortar o cabelo e o barbeiro era contra os milleritas. E ele recebia, né, vários homens, e ele era popular, e ele estava cortando o cabelo e debochando de Miller. Uhum. E ele não sabia que ali entre as pessoas estava Miller também. E ele falava que acreditava que quando ele encontrasse com Miller, ele ia logo reconhecer, e se eu não me engano, ele fala até tipo assim, eu daria um tapa na cabeça dele, ou uma coisa do gênero, porque eu ia logo reconhecer que seria uma cabeça pequena, e ele vai descrevendo como seria a cabeça de quem ele imaginaria que seria Miller. Como uma pessoa, como eles julgavam, né, a inteligência da pessoa através do formato da cabeça, que seria uma cabeça pequena, e aí ele faz as críticas, e todos riem. Então, o Miller está lá entre essas pessoas. E depois, eu não me recordo muito bem como foi, mas então ele fica sabendo que ele esteve com a cabeça de Miller nas mãos dele. E Exatamente, ele não reconheceu. Ele não reconheceu, exato. Porque isso realmente não é a verdade, né? Uhum. Muito bom, Rê, seu comentário. Mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Bom, gente, eu gostaria só de fazer um apelo para pessoas assim como eu. Eu sou muito tímido, eu me considero pessoa muito tímida. Renildo. E para mim... Oi. Irmã Alda, tudo bem? Quero parabenizá-lo pelo estudo, viu? Obrigado, Alda. Fiquei surpresa em você dizer que é o primeiro. Nossa, desenvoltura, sim, nota 10. Deus seja louvado na sua vida. Parabéns pelo estudo, parabéns pelos esclarecimentos, pela pesquisa em si, foi perfeita. E, assim, muito proveitoso. Eu aprendi muita coisa, viu? Muita coisa. Obrigado. Deus seja louvado. Amém. Amém. A paz e um bom sábado. Obrigado, Alda. Então, gente, eu só gostaria de encorajar as pessoas que têm dificuldade, assim como eu, talvez as pessoas tenham o desejo, sente a necessidade, a responsabilidade, a gente sente a responsabilidade que a gente está diante de nós, né? Que é transmitir essa luz que Deus tem nos dado para pessoas, mas que, assim como eu, a timidez muitas vezes ela cria medos na gente, ela coloca barreiras que é difícil para a gente vencer. E assim, eu só queria encorajar cada um que for pela primeira vez, passar o estudo que você se sentir seguro e que você queira passar. Assim, eu destaquei o estudo da Mayla porque foi um estudo muito simples, com toda a experiência dela, mas impactou muito a minha forma de ver. E o que me deu segurança foi saber que
pessoas assim como vocês passaram pela mesma experiência que eu, e eu senti-me confortável em pensar que vocês iriam entender os meus erros, né, de estar aqui pela primeira vez. Eu me sinto assim com dificuldade de expressar, de escrever também, sim, e eu sempre falava isso com a Gil, nunca vou conseguir, são pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, então assim, eu me senti envergonhado de estar aqui. E eu agradeço a Deus por esse passo e sim, vai ser o primeiro de muitos, eu quero crescer e eu acredito que vocês vão compreender, né, a gente nessa experiência, nessa preparação, nesse intervalo. Eu acho que isso é uma experiência para todos nós. Então, se ninguém tem nada mais para falar, eu gostaria de fazer uma oração, mas eu queria dar espaço se alguém quisesse falar mais alguma coisa. Muito obrigada, Redildo. Deus continuar a usar você também e muitos outros também. Teu estudo foi muito bom, muito bom. Graças a essa informação também eu da África do Sul, sabendo tudo que tu trouxeste, nem eu sabia essa história, mas foi muito interessante, muito bom. Obrigado. Amém. Deus seja louvado. Então, vamos ficar de joelho para a gente orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela paciência, pelo amor que o Senhor tem com cada um de nós. E obrigado, Senhor, por nos encorajar a cada dia para irmos adiante, para avançarmos. Eu me sinto muitas vezes Isso pesava muito sobre mim, que eu já deveria ter realizado isso há mais tempo, mas o Senhor conhece e sabe das nossas limitações. Eu agradeço por ter tido a coragem de estar aqui hoje. Para mim foi uma experiência muito boa. E eu gostaria de pedir que o Senhor encorajasse também várias outras pessoas que também desejam, têm medos, que têm timidez, que o Senhor possa nos unir a cada vez mais nessa mensagem e que juntos nós possamos avançar e nos preparar para realizar a obra que o Senhor deseja que nós façamos aqui nessa terra. Abençoe o nosso sábado e continue conosco em nome de Jesus. Amém.